Helena Duarte havia passado por mais uma perda gestacional. Os registros médicos mostravam que não era a primeira vez, e isso já estava se tornando um padrão em sua vida. Ela desejava muito ser mãe, mas sucessivos abortos espontâneos criaram um histórico de dor e frustração. O ambiente clínico em que recebeu a notícia foi frio, exames, anotações e recomendações médicas se repetiam, enquanto a paciente saía com mais uma lembrança amarga. Em casa, Helena desenvolveu um hábito. Para cada filho que não conseguiu trazer ao mundo, ela escrevia o nome que havia escolhido em um caderno. Era uma forma de dar identidade a essas vidas interrompidas. Esses nomes guardados se transformaram em símbolos de uma maternidade que nunca se realizava plenamente, mas que continuava presente em sua memória. Esse gesto, aparentemente simples, mostrava também um esforço de organização emocional. Ao anotar, Helena tentava manter algum controle sobre uma situação marcada pela falta de respostas. Os médicos não indicavam causas claras para as perdas, e o círculo familiar tratava o assunto como um silêncio incômodo. Enquanto isso, a vida em família seguia seu curso. Reuniões, festas e encontros sociais expunham Helena ao convívio com sobrinhos e filhos de outros parentes. Esses eventos aumentavam o contraste entre o que ela sonhava e o que de fato conseguia viver. Aos poucos, ficava evidente que a dor não era apenas médica, mas também social e psicológica. O ponto de virada aconteceu em um evento familiar aparentemente comum: o batizado da filha de Clara, cunhada de Helena. O ambiente era de celebração, com parentes reunidos na igreja e depois em um almoço festivo. Nada indicava que aquele dia revelaria uma nova camada de conflito. Durante a cerimônia, Helena ouviu o nome da criança e imediatamente reconheceu. Era o mesmo nome que havia escrito meses antes em seu caderno, reservado para o bebê que perdera em uma gestação interrompida. A escolha não poderia ser coincidência. O nome não era popular nem fazia parte de listas comuns da época. Para Helena, ficou claro que Clara havia se apropriado de algo que carregava um valor íntimo e simbólico. A situação foi ainda mais desconfortável, porque ninguém ao redor parecia perceber o impacto daquela escolha. Os familiares celebravam o batizado como se fosse apenas mais uma ocasião feliz, enquanto Helena processava em silêncio o que significava ver um pedaço de sua dor transformado em motivo de festa para a cunhada. Nos dias que seguiram, outros detalhes reforçaram a suspeita. Ao visitar a casa de Clara, Helena percebeu que outro dos nomes guardados também havia sido usado para batizar o filho mais velho da cunhada. A repetição tirava qualquer dúvida. Tratava-se de uma ação consciente, não de mera coincidência. Essa apropriação de nomes não era apenas um gesto sem importância. Funcionava como uma forma de roubo simbólico, em que lembranças de perdas íntimas eram transformadas em conquistas alheias. A descoberta gerou um choque que não se manifestou de imediato. Helena não confrontou Clara naquele momento. O padrão que se formava, no entanto, passou a ocupar seus pensamentos de maneira constante. Cada vez que ouvia os nomes sendo chamados, nas reuniões ou nos encontros casuais, o incômodo crescia. A lembrança de suas perdas ganhava uma presença material dentro da própria família, dificultando o processo de luto e reconstrução. Após o batizado, Helena tomou a decisão de não expor de imediato o que descobrira. A escolha pelo silêncio foi uma tentativa de evitar o confronto aberto, mas acabou se tornando uma carga difícil de sustentar. Nos encontros seguintes, ela mantinha a postura discreta, observando Clara apresentar os filhos e repetir, sem constrangimento, os nomes que haviam sido retirados de seu caderno íntimo. O ambiente familiar parecia ignorar a tensão oculta, enquanto Helena acumulava um peso interno cada vez maior. O silêncio funcionava, ao mesmo tempo, como proteção e prisão. Proteção porque evitava brigas diretas que poderiam desestabilizar ainda mais o convívio familiar. Prisão porque a cada dia aumentava a sensação de ser invisível, de ter sua dor transformada em algo sem importância para os demais. Esse processo lento
corroía sua autoconfiança e sua capacidade de se expressar. O que começou como um gesto de cautela se transformou em um ciclo de retraimento emocional. Dentro desse contexto, surgiram novos sinais de distanciamento entre Helena e o restante da família. Pequenas mudanças no comportamento eram perceptíveis. Menos conversas nas reuniões, menos disposição para participar de celebrações coletivas. Essa retirada silenciosa foi notada por alguns, mas interpretada de maneiras diferentes. Para uns, parecia apenas melancolia comum. Para outros, era vista como falta de espírito comunitário. Ninguém, entretanto, relacionava diretamente a apropriação dos nomes. O isolamento de Helena se aprofundava sem que houvesse reconhecimento do motivo real. O silêncio também impactava o casamento. Marcos, seu marido, percebia que a esposa guardava algo, mas não recebia explicações claras. A dificuldade em compartilhar a dor criou uma barreira sutil entre os dois. Sem detalhes, ele atribuía o comportamento de Helena às perdas gestacionais em si, sem entender que havia um elemento externo, ligado à cunhada, ampliando o sofrimento. Essa falta de clareza dificultava qualquer apoio efetivo. O primeiro momento de exposição pública da tensão ocorreu em um jantar de família organizado pelos pais de Marcos e Clara. A reunião tinha como objetivo reunir filhos, netos e noras em uma noite considerada tradicional. Para os demais, o encontro representava apenas uma ocasião de convívio. Para Helena, no entanto, foi a confirmação de que seu silêncio estava sendo testado. Durante o jantar, Clara assumiu a posição central da mesa, exibindo com naturalidade os filhos e chamando-os repetidamente pelos nomes escolhidos. Essa repetição, feita em tom de orgulho materno, tinha efeito direto sobre Helena. A cada chamada, a lembrança de suas perdas ganhava corpo diante de todos. A cena foi presenciada por familiares que, mais uma vez, não associaram nenhum significado ao incômodo de Helena, tratando o gesto de Clara como parte da rotina comum. Helena manteve a postura contida, mas sua observação atenta revelava algo importante. Clara parecia agir com intenção. O modo como destacava os nomes, o excesso de ênfase em apresentá-los, criava a impressão de que havia consciência na provocação. Esse detalhe marcou a diferença em relação a encontros anteriores. Não se tratava apenas de coincidência ou de escolha pessoal. Havia um padrão de comportamento que buscava reforçar um domínio simbólico dentro da família. O impacto não se limitou ao campo emocional. A própria posição social de Helena na estrutura familiar começou a ser questionada de forma sutil. Alguns parentes comentavam sua quietude, outros interpretavam seu afastamento como indiferença. O resultado era a criação de uma narrativa implícita. Clara aparecia como a figura ativa, mãe dedicada e cheia de vitalidade, enquanto Helena era vista como passiva, silenciosa e frágil. Essa percepção coletiva reforçava ainda mais o isolamento da protagonista. O jantar terminou sem incidentes visíveis, mas deixou consequências profundas. Ficou claro que o conflito não se restringia a uma disputa silenciosa entre cunhadas. Ele estava se tornando parte da dinâmica familiar, com papéis sociais sendo moldados e reproduzidos diante de todos. O encontro serviu como um campo de teste, no qual a provocação se manteve sem contestação, fortalecendo a posição de Clara e aprofundando a vulnerabilidade de Helena. Após o jantar, a rotina de Helena seguiu marcada por tentativas de reconstrução emocional. Ela ainda buscava retomar o projeto de uma nova gestação, seguindo as orientações médicas e mantendo o uso de vitaminas pré-natais. No entanto, começaram a surgir sinais inesperados. O primeiro indício foi o sabor alterado das cápsulas, um gosto amargo e metálico que não havia percebido antes. A princípio, interpretou como mudança normal de lote ou fabricante, mas a repetição do desconforto levantou suspeitas. Pouco depois, apareceram sintomas físicos incomuns, tonturas repentinas, enjoo fora de padrão e episódios de fraqueza que não correspondiam ao quadro típico de gestação ou de uso das vitaminas. Helena não mencionou imediatamente esses sinais à família.
mas passou a registrar cada ocorrência em anotações pessoais. Esse hábito de registro, antes usado apenas para guardar os nomes dos filhos não nascidos, agora servia como um pequeno diário de observação clínica. O contexto em que as vitaminas eram armazenadas também começou a chamar a atenção. Como parte do convívio familiar, era comum que Clara frequentasse a casa de Helena, ajudando em tarefas ou visitando em horários variados. A presença constante da cunhada criou uma dúvida inquietante. Seria possível que alguém tivesse acesso aos frascos sem ser notado? A hipótese, ainda sem provas, abriu um campo de desconfiança que se somava às tensões já acumuladas. Essa nova percepção trouxe à tona um dilema central. Para Helena, não se tratava mais apenas de perdas do passado, ou de apropriação simbólica de nomes. A questão agora envolvia sua saúde imediata e o risco concreto de comprometer qualquer tentativa de gestação futura. O que antes era interpretado como dor emocional transformava-se em suspeita de interferência direta e maliciosa. Esse capítulo marca a transição entre a dimensão simbólica do conflito e a possibilidade de crime concreto. Os sintomas físicos e as alterações nas vitaminas funcionam como primeiros sinais de que o conflito familiar pode ultrapassar os limites do aceitável e entrar em território de ameaça à integridade física. Ainda sem provas, Helena se vê obrigada a questionar não apenas as intenções da cunhada, mas também a segurança dentro de seu próprio ambiente doméstico. Diante da sucessão de sintomas e da sensação crescente de insegurança, Helena tomou a decisão de procurar alguém fora do núcleo familiar imediato. A escolhida foi Lívia, amiga de longa data e pessoa com quem mantinha uma relação de confiança. O encontro aconteceu de forma reservada, em um café no centro da cidade, longe dos olhares da família. Ali, Helena relatou em detalhes o gosto alterado das vitaminas, as tonturas recorrentes e a coincidência de Clara ter acesso à sua casa com frequência. Lívia ouviu com atenção, sem descartar as informações como fruto de ansiedade. Pelo contrário, incentivou a amiga a levar as suspeitas a sério e registrar tudo de maneira sistemática. Para ela, a sequência de sinais não poderia ser ignorada, especialmente porque se relacionava diretamente com as tentativas de gestação de Helena. Essa validação externa foi fundamental, pois até então Helena convivia com a dúvida se estava exagerando ou se havia, de fato, um risco real em andamento. A conversa trouxe um novo elemento: a necessidade de buscar provas concretas. Lívia sugeriu que Helena preservasse frascos das vitaminas, anotasse datas de compra, consumo e sintomas e guardasse qualquer alteração que pudesse ser analisada depois. A lógica era simples. Sem evidências materiais, qualquer acusação contra Clara seria interpretada como mera especulação, o que fragilizaria ainda mais a posição de Helena dentro da família. Esse conselho marcou uma mudança no comportamento da protagonista. Até aquele momento, seu silêncio havia servido como contenção, mas a partir dali começou a se transformar em vigilância ativa. Helena passou a observar pequenos detalhes da rotina. Quem visitava a sua casa, como eram guardados os frascos e até mesmo variações no comportamento da cunhada. Essa mudança não significava apenas cautela. Representava o início de uma investigação silenciosa dentro do próprio ambiente familiar. A partir dessa conversa, o conflito ganhou nova dimensão. Não era mais apenas um drama íntimo, nem um incômodo subjetivo diante das atitudes de Clara. Agora, havia um plano de ação em curso, ainda discreto, mas orientado para a coleta de indícios. A desconfiança, antes confinada à mente de Helena, começava a se estruturar como um processo de busca pela verdade. Ainda que isso significasse enfrentar resistências e expor as fraturas da família. Com as anotações reunidas e os sintomas cada vez mais frequentes, Helena decidiu levar o assunto para o ambiente clínico. Procurou o obstetra que a acompanhava desde as primeiras tentativas de gestação, o Dr. Henrique Nogueira. Durante a consulta, apresentou não apenas os relatos de mal-estar, mas também os registros sistemáticos que vinha organizando,
a partir do conselho da amiga. Esses registros chamaram a atenção do médico, pois descreviam episódios que não se encaixavam em um padrão típico de gravidez ou de uso regular de suplementos vitamínicos. Henrique solicitou uma bateria de exames laboratoriais. O objetivo era verificar a presença de substâncias incomuns no organismo de Helena e estabelecer se havia relação com o consumo das vitaminas. Os primeiros resultados indicaram níveis alterados de compostos que não deveriam estar presentes em quantidades significativas, sugerindo a possibilidade de contaminação. Embora os dados ainda não fossem conclusivos, abriram uma linha de investigação séria. Diante desse cenário, o médico recomendou que Helena suspendesse imediatamente o uso do frasco que vinha consumindo. Pediu também que ela trouxesse as cápsulas para análise, reforçando a importância de preservar a embalagem original. Esse detalhe técnico revelava o ponto em que a desconfiança individual se transformava em questão médica e potencialmente legal. Se houvesse de fato adulteração, seria necessário comprovar com base em evidências materiais. A postura de Henrique foi cuidadosa, mas firme. Evitou apontar culpados ou levantar hipóteses precipitadas, mas deixou claro que a situação não poderia ser tratada como algo trivial. Reforçou que qualquer exposição a substâncias externas poderia comprometer não apenas uma nova gestação, mas também a saúde geral de Helena. Essa advertência produziu um efeito imediato. Transformou a dúvida íntima em alerta objetivo, reconhecido por um profissional. A consulta estabeleceu, portanto, um novo patamar no conflito. O problema deixava de ser uma suspeita pessoal alimentada por percepções subjetivas. Passava a ter respaldo em exames, relatórios médicos e protocolos clínicos. O que antes era apenas uma narrativa íntima de desconfiança, começava a adquirir contornos de investigação formal, abrindo caminho para questionamentos que poderiam atingir toda a estrutura familiar. As primeiras evidências clínicas deixaram Helena em estado de vigilância constante. Com orientação médica para preservar os frascos e atenção redobrada às circunstâncias do seu consumo, ela passou a observar de forma minuciosa o ambiente doméstico. Foi nesse processo que surgiram sinais concretos de algo mais grave. Em uma tarde, ao organizar o armário da cozinha, Helena encontrou um frasco de vitaminas já aberto, embora tivesse comprado recentemente. A tampa apresentava sinais sutis de manuseio. A vedação interna estava levemente rasgada, diferente do padrão de fábrica. O detalhe, isolado, poderia parecer irrelevante, mas a sequência de fatos posteriores ampliou a suspeita. Durante uma visita casual, Clara se ofereceu para ajudar com pequenas tarefas na cozinha. Horas depois, Helena percebeu que a posição do frasco havia mudado de lugar. Não era uma mudança brusca, mas suficiente para indicar que alguém o havia tocado. Essa observação, registrada imediatamente em seu caderno, começou a traçar um padrão de acesso não autorizado aos suplementos. Outra pista surgiu de maneira indireta. Em uma conversa entre familiares, Helena ouviu Clara mencionar, de forma aparentemente inocente, que talvez certas mulheres não nasceram para ser mães. A frase, dita em tom casual, foi interpretada pelos demais como comentário genérico, mas para Helena adquiriu outro peso. Não era apenas um julgamento. Parecia um recado velado, carregado de intenção. Essa fala reforçava a percepção de que a cunhada não apenas tinha consciência da dor da protagonista, mas também se aproveitava dela. A soma desses indícios levou Helena a consolidar sua hipótese. Clara não estava apenas se apropriando dos nomes guardados em seu caderno, mas também interferindo ativamente em suas tentativas de gestação. O padrão de comportamento observado, somado às alterações nos frascos e às falas insinuantes, compunham um quadro de hostilidade que já não podia ser interpretado como coincidência. Esse conjunto de pistas não configurava ainda uma prova definitiva, mas representava um marco na narrativa. Pela primeira vez, Helena tinha elementos concretos que podiam sustentar uma acusação. A partir desse ponto, a questão deixava de ser apenas subjetiva, passando a adquirir contornos de investigação familiar,
e, potencialmente, criminal. O conflito, antes restrito ao campo simbólico e emocional, alcançava agora o terreno das evidências factuais. As descobertas recentes colocaram Helena diante de um dilema: compartilhar suas suspeitas com o marido, ou manter o silêncio até ter provas definitivas. A decisão de falar veio em uma noite de tensão, quando apresentou a Marcos os registros que vinha fazendo e relatou as alterações encontradas nos frascos. A expectativa era de compreensão imediata, mas a reação dele foi marcada pela hesitação. Marcos não rejeitou completamente a narrativa da esposa, mas também não demonstrou convicção em aceitá-la. Para ele, as acusações contra Clara soavam graves demais para serem tomadas sem cautela. O irmão, Rafael, era casado com ela há anos, e a família sempre projetara uma imagem de união. Questionar a integridade de Clara significava abrir uma fissura não apenas no casamento do irmão, mas também no equilíbrio de toda a estrutura familiar. Essa resistência de Marcos gerou em Helena a sensação de isolamento dentro da própria casa. As conversas seguintes se tornaram tensas e circulares. Marcos pedia calma, sugeria esperar resultados mais concretos dos exames, enquanto Helena insistia que os sinais já eram suficientes para suspeitar de uma sabotagem. A diferença de postura começou a corroer a confiança entre os dois. Para Helena, a falta de apoio soava como abandono. Para Marcos, as acusações sem provas sólidas pareciam arriscar a estabilidade da família. Esse impasse teve consequências práticas. Helena passou a agir com mais reserva, guardando informações novas apenas para si e para a amiga Lívia. Marcos, por sua vez, começou a interpretar o comportamento da esposa como excessivamente desconfiado, atribuindo parte das tensões a um estado emocional fragilizado pelas perdas anteriores. Essa leitura, ainda que não fosse feita com intenção de desmerecer, ampliava a distância entre eles. Assim, o conflito no casamento se estabeleceu como um novo eixo da crise. A suspeita contra Clara já não era apenas um problema externo, mas agora atingia diretamente a relação conjugal. O espaço que deveria servir de apoio se transformava em território de dúvidas e mal-entendidos. O drama familiar deixava de ser uma disputa entre cunhadas e passava a comprometer o vínculo mais próximo de Helena, aprofundando a sensação de vulnerabilidade em um momento de crescente tensão. As tensões entre Helena e Marcos não ficaram restritas ao espaço privado do casal. Aos poucos, os efeitos das divergências começaram a se espalhar pela família extensa, criando uma divisão silenciosa, mas perceptível. Conversas paralelas surgiram nos corredores dos encontros familiares, onde cada lado apresentava sua versão dos fatos. Clara, sem ser formalmente acusada, já percebia o olhar de desconfiança de Helena e respondia reforçando sua imagem de mãe dedicada e esposa exemplar. Esse contraste produzia uma narrativa competitiva que se infiltrava nas relações entre irmãos e pais. O primeiro sinal concreto da fenda foi a mudança na postura dos sogros. Dona Teresa, matriarca, passou a elogiar Clara com frequência exagerada, destacando sua habilidade de cuidar da casa e dos filhos. Para Helena, essas falas soavam como recados indiretos, destinados a reforçar a superioridade da cunhada. Seu Augusto, o patriarca, preferia a neutralidade, mas sua insistência em manter todos unidos a qualquer custo fazia com que evitasse enfrentar as suspeitas apresentadas por Helena. Essa recusa em debater abertamente o problema só aprofundava o isolamento da protagonista. Rafael, marido de Clara, reagiu com indignação ao ouvir insinuações vindas de Marcos, ainda que apresentadas de forma cautelosa. Para ele, qualquer dúvida lançada sobre sua esposa era uma ofensa direta à sua família nuclear. O conflito entre irmãos, até então apenas latente, ganhou um tom mais ríspido. Marcos, dividido entre a lealdade ao irmão e o apoio à esposa, se via cada vez mais pressionado a tomar uma posição clara, algo que vinha tentando evitar. Outros membros da família também começaram a se alinhar de forma implícita. Juliana, irmã mais nova de Marcos e Rafael,
demonstrava desconforto com a situação, mas sua hesitação em se posicionar era interpretada como cumplicidade silenciosa. Alguns tios e primos, sem acesso direto às informações, baseavam suas opiniões em impressões superficiais, reforçando boatos e alimentando versões distorcidas dos acontecimentos. Assim, a estrutura familiar antes apresentada como unida se fragmentava em blocos de lealdade. O que começou como uma suspeita íntima de Helena agora se refletia em uma disputa mais ampla, na qual cada gesto, frase ou escolha cotidiana era interpretado à luz desse conflito maior. A fenda estava aberta, e mesmo que ainda não houvesse confronto declarado, já era possível prever que a divisão se tornaria irreversível. A sucessão de episódios e a crescente divisão familiar levaram Helena a uma conclusão inevitável. Permanecer em silêncio ou apenas acumulando indícios já não era suficiente. A cada encontro, Clara reforçava sua posição de segurança dentro do grupo, enquanto Helena se via cada vez mais isolada. Foi nesse contexto que amadureceu a ideia de organizar um confronto direto, não apenas em conversas privadas, mas diante de toda a família. A decisão não surgiu de forma impulsiva, mas como resultado de um processo de observação e registro, que vinha sendo construído há meses. O primeiro passo foi estruturar as informações em uma sequência clara. Helena reuniu seus cadernos de anotações, os resultados preliminares de exames médicos e os detalhes observados sobre o acesso aos frascos de vitaminas. Cada elemento foi revisado com cuidado, de modo a não depender apenas de interpretações pessoais. Ela sabia que, em um ambiente familiar já inclinado a duvidar de suas palavras, seria necessário apresentar uma narrativa coerente e respaldada por fatos verificáveis. Paralelamente, buscou orientação com Lívia, que serviu de ouvinte crítica, e ajudou a avaliar quais pontos poderiam ter mais impacto diante do grupo. A ideia não era apenas acusar Clara, mas mostrar de forma organizada um padrão de comportamento que ligava os nomes dos filhos à interferência nos suplementos. Essa preparação indicava que o confronto não seria apenas um desabafo, mas uma estratégia pensada para romper o equilíbrio de silêncio que até então favorecia a cunhada. Outro aspecto importante foi a definição do momento certo para agir. Helena concluiu que o confronto teria mais efeito em uma ocasião de reunião familiar, quando estivessem presentes não apenas Marcos e Rafael, mas também os pais e demais membros. O objetivo era impedir que o tema fosse reduzido a uma discussão entre duas mulheres e expor a gravidade da situação como um problema coletivo. Essa escolha carregava riscos. Poderia gerar um rompimento definitivo, mas também representava a única chance de alterar a dinâmica que se consolidava contra ela. O planejamento, portanto, marcou a transição entre a resistência silenciosa e a ação direta. Helena não buscava apenas reconhecimento para sua dor pessoal, mas a validação de que havia um processo nocivo em andamento. A preparação do confronto revelava a consciência de que a verdade, para ser ouvida naquele contexto, precisaria ser apresentada com método, clareza e coragem. Era o prenúncio de um choque inevitável que mudaria a configuração da família de forma irreversível. O confronto planejado por Helena aconteceu em um encontro familiar marcado para celebrar o aniversário do patriarca, seu Augusto. O ambiente reunia todos os membros próximos, criando o cenário exato que ela havia antecipado. Uma ocasião em que a família estava completa e atenta. A escolha do momento não foi casual. Helena sabia que expor suas suspeitas em um contexto de intimidade limitada, como conversas privadas, apenas resultaria em negação ou relativização. A estratégia era trazer o problema para a luz, sem espaço para manobras silenciosas. O início da reunião seguiu o padrão esperado: discursos de agradecimento, troca de presentes e refeições servidas em clima de normalidade. Foi nesse intervalo de aparente harmonia que Helena tomou a palavra. Sem elevar o tom, começou apresentando seus registros, descrevendo sintomas, exames médicos e alterações observadas nas vitaminas. O relato, estruturado de forma sequencial,
Não tinha a cadência de um desabafo, mas a frieza de um dossiê. A intenção era clara: deslocar o tema da esfera do ressentimento pessoal para a esfera da prova objetiva. A reação inicial foi de surpresa e desconforto. Parte da família manteve silêncio absoluto, enquanto outros demonstraram incredulidade. Clara, diretamente interpelada, reagiu com indignação. Negou veementemente qualquer envolvimento, classificando as acusações como fruto de imaginação e instabilidade emocional. Seu discurso buscava desqualificar a credibilidade de Helena, apontando-a como uma mulher fragilizada pelas perdas gestacionais e propensa a distorções. Essa linha de defesa, embora previsível, encontrou eco imediato em alguns membros da família, sobretudo em Dona Teresa, que se apressou em defender a nora. No entanto, a exposição pública produziu um efeito inesperado. Abriu espaço para que outros familiares recordassem episódios antes ignorados. Juliana, a irmã mais nova, mencionou já ter presenciado comentários depreciativos de Clara sobre a capacidade de Helena de ser mãe. Esses testemunhos paralelos, ainda que fragmentados, reforçaram a ideia de que havia um padrão de hostilidade na conduta da cunhada. O ambiente se tornou um mosaico de acusações, negações e revelações que escapavam do controle de qualquer um. O encontro terminou sem conclusão definitiva, mas com uma ruptura exposta. O que antes se mantinha restrito a suspeitas silenciosas, agora estava à vista de todos, registrado na memória coletiva da família. O confronto não trouxe consenso, mas deixou claro que a unidade familiar havia sido abalada de maneira irreversível. A partir desse episódio, cada membro precisaria escolher um lado, e o conflito passaria a ser uma questão aberta, em vez de um segredo guardado entre quatro paredes. O confronto público não encerrou a tensão, mas funcionou como gatilho para que outros assuntos, até então mantidos sob silêncio, viessem à tona. Nos dias que se seguiram ao aniversário de seu Augusto, a família entrou em uma fase de comunicação fragmentada, com grupos se reunindo em conversas privadas para discutir o que havia acontecido. Nesse processo, mágoas antigas e ressentimentos acumulados ganharam espaço, ampliando o conflito para muito além da disputa entre Helena e Clara. Em um dos encontros posteriores, Juliana relatou ter sentido por anos que Clara manipulava situações para se colocar como centro das atenções. Outros parentes confirmaram percepções semelhantes, lembrando episódios em que a cunhada desqualificava discretamente comportamentos alheios para reforçar sua própria imagem. Esses relatos, embora subjetivos, ajudaram a construir um retrato mais amplo do padrão de conduta da acusada. A discussão deixou de ser apenas sobre a possível sabotagem das vitaminas e passou a incluir práticas de rivalidade e controle social dentro da família. Ao mesmo tempo, surgiram revelações que afetaram diretamente a relação entre Marcos e Rafael. Comentários antigos de Clara sobre a fragilidade de Helena foram reinterpretados à luz das novas acusações, expondo a cumplicidade implícita de Rafael em manter a imagem de sua esposa intacta. Isso gerou um clima de desconfiança entre os irmãos, que até então mantinham uma relação de relativa proximidade. A família, que sempre cultivara a ideia de união, agora se via obrigada a reconhecer a existência de divisões internas mais profundas do que imaginava. O efeito mais marcante dessa explosão de verdades foi a perda do controle narrativo por parte de Clara. Se antes ela conseguia sustentar a imagem de mãe exemplar, agora precisava lidar com um conjunto de questionamentos que ultrapassavam a esfera de Helena. A defesa baseada na desqualificação da cunhada já não era suficiente para neutralizar as dúvidas coletivas. Ainda que muitos permanecessem céticos quanto às suspeitas mais graves, o prestígio da cunhada havia sido abertamente abalado. Esse capítulo revela como uma acusação específica desencadeou uma revisão geral de memórias, falas e comportamentos, criando uma espécie de inventário das tensões familiares. O episódio marcou uma virada. A disputa deixou de ser um conflito isolado e passou a ser o ponto de convergência de diferentes insatisfações. A família,
antes organizada em torno da imagem de coesão, agora estava diante da impossibilidade de restaurar o antigo equilíbrio. O conflito se tornara coletivo e irreversível. A sequência de revelações e confrontos acabou por consolidar o que já era previsível: a fragmentação definitiva da família. Após o episódio em que múltiplas vozes se levantaram contra Clara, as reuniões familiares diminuíram em frequência e passaram a ocorrer em grupos reduzidos. Não havia mais clima para encontros amplos. Cada lado buscava se proteger, estabelecendo alianças silenciosas. De um lado, Helena, apoiada por alguns membros que viam credibilidade em seus relatos. Do outro, Clara, defendida sobretudo por Rafael e pela matriarca, Dona Teresa. A casa dos pais, antes espaço de união, transformou-se em terreno neutro, marcado por ausências e tensões não ditas. Marcos, que até então tentava se manter em posição de equilíbrio, foi pressionado a definir sua lealdade. A postura de neutralidade já não era mais aceita por nenhum dos grupos. Ao permanecer dividido, passou a ser criticado tanto por Helena, que cobrava apoio incondicional, quanto por Rafael, que via na hesitação do irmão um sinal de traição. Essa pressão tornou inevitável o afastamento entre os dois casais, formalizando uma separação que já vinha se desenhando desde o confronto público. Os filhos de Clara, que carregavam os nomes originalmente escolhidos por Helena, tornaram-se involuntariamente símbolos dessa ruptura. Cada vez que eram mencionados, reforçavam a memória do conflito. O simples ato de chamá-los pelo nome funcionava como um lembrete constante da disputa, ampliando a distância emocional entre as famílias. O cotidiano, antes compartilhado em aniversários e datas comemorativas, passou a ser dividido, com celebrações duplicadas e presenças seletivas. Essa reorganização dos vínculos deixou claro que não haveria retorno ao estado anterior. O conflito não era mais passível de reconciliação através de gestos conciliatórios ou da mediação do patriarca. A narrativa coletiva da família se partiu em duas versões incompatíveis, uma em que Helena era vítima de manipulação e sabotagem, outra em que Clara era injustamente acusada. Sem consenso, a convivência tornou-se inviável. A ruptura definitiva estabeleceu, portanto, um novo cenário. A unidade que por anos sustentara a imagem de coesão foi substituída por uma convivência marcada por fronteiras rígidas. Cada grupo passou a existir de forma independente, evitando o contato direto sempre que possível. O conflito, que começou como uma disputa silenciosa, atingiu sua consequência mais drástica: a destruição irreversível dos laços que mantinham aquela família reunida. Com a família definitivamente dividida, Helena se viu obrigada a repensar sua própria trajetória. A rotina, marcada por suspeitas, confrontos e silêncios, deu lugar a uma necessidade prática: reconstruir a vida fora do círculo de conflitos. A primeira medida foi reduzir a frequência nas reuniões familiares, evitando ambientes que a colocassem em constante tensão. Essa decisão, embora difícil, representou um passo para retomar o controle sobre seu espaço e sua saúde emocional. No campo pessoal, Helena buscou novas formas de lidar com a dor acumulada. Continuou o acompanhamento médico, mas também passou a investir em atividades que lhe devolvessem sensação de autonomia. A escrita, antes restrita aos nomes dos filhos não nascidos e às anotações de sintomas, transformou-se em prática regular de registro. Em cadernos, passou a narrar não apenas perdas, mas também reflexões sobre o que viveu. Esse exercício funcionou como método de elaborar a experiência sem permitir que ela se restringisse ao papel de vítima. A relação com Marcos também entrou em fase de reavaliação. O casal enfrentou longas conversas sobre confiança e lealdade. Embora a tensão ainda fosse evidente, o afastamento da família extensa abriu espaço para que os dois tratassem diretamente de suas próprias fragilidades, sem a interferência constante dos demais. O futuro do casamento permanecia incerto, mas pela primeira vez, Helena sentia que suas decisões estavam sendo tomadas de forma consciente, não como reação às pressões externas. Socialmente, ela buscou novos círculos de apoio. Fortaleceu amizades antigas
e se aproximou de pessoas que não estavam ligadas às disputas familiares. Essa mudança ampliou seu horizonte, permitindo que sua identidade fosse reconhecida para além da condição de cunhada em conflito ou de mulher marcada por abortos. Aos poucos, construiu uma rede que funcionava como contrapeso ao ambiente tóxico deixado para trás. O processo de reconstrução não apagou as marcas do passado, mas representou a escolha por um caminho diferente. Helena compreendeu que a vingança direta contra Clara não traria reparação real. O ato de se afastar, preservar sua saúde e redirecionar sua vida, tornou-se na prática a resposta mais eficaz ao que viveu. A narrativa chega, assim, ao ponto em que a protagonista transforma sua vulnerabilidade em possibilidade de reinvenção, encerrando o ciclo de destruição familiar para iniciar uma trajetória baseada em autonomia e resistência.